Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas, tudo bem? Adobe Premiere, o herdeiro do trono de principal software do mercado audiovisual. Ele já é o programa mais utilizado há mais de uma década pelos viúvos e viúvas do saudoso Final Cut 7 na maioria das ilhas de edição pelo mundo afora. O Sala de Edição embarca hoje no segundo episódio da série dos principais programas de edição do mercado. E, para nos ajudar a escolher com o que nós vamos editar, estamos aqui com Bruno Baltarejo, coordenador dos cursos do AV Makers. Olá, editores. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Alfredo Barros, montador de cinema e publicidade em Porto Alegre. Alô, pessoal. Muito bom falar com vocês aqui de novo nesse período de quarentena aqui. Eu tô adorando conversar online com os amigos aí de sala de edição. Galera, estamos de volta aqui nesse segundo episódio para falar sobre softwares de edição. A gente já falou sobre o DaVinci no episódio anterior e agora a gente vai falar sobre o Adobe Premiere, que é aí considerado o software mais utilizado. Na verdade, eu queria já começar aí puxando do Bruno Baltarejo. Brunão, o Premiere, ele é o software mais utilizado. Você falou isso no último episódio, inclusive, quando a gente estava discutindo sobre o DaVinci. Você estava vendo aí um crescimento do DaVinci, mas que de fato o Premiere ainda reina aí, como a gente brincou na cabeça, no trono herdado aí, né, que caiu no colo da Adobe, do nosso famoso Final Cut 7, que não existe mais. Muitos dizem que Premiere é o Final Cut 8, que continuou ali as atualizações que a Apple não fez naquele modo antigo de se editar. O que você acha disso tudo? É isso mesmo? Cara, da experiência que eu tenho, tanto dando aula presencial, aula online e nas diversas produtoras que eu trabalhei, eu dei consultoria, a galera usou muito mais o Premiere. Todas as produtoras que eu já trabalhei ou que eu trabalho, se não era o software principal da ilha de edição, era um dos softwares que eles utilizavam. Em alguns casos, teve uma produtora bem grande aqui em Curitiba que eu trabalhei, a Soft Films, que eles tinham como software principal ainda na época o Final Cut 7, mas já estava nessa época meio que de migração, porque já estava sem update já fazia um tempo. Aí eles tinham como segundo software o Premiere. Mas a grande maioria das produtoras era principalmente o Premiere. E nas aulas também. Tipo, entre os cursos presenciais, quando eu dou curso de DaVinci ou de Premiere, a procura é muito maior por Premiere. E eu vejo também online, né? A galera me perguntando direto, Facebook, Instagram. Eu sempre recebo muita pergunta dos alunos, também pelo YouTube. E é massiva, é muito mais procura no Premiere. É claro que também depende um pouco de mercado. Se a gente for ver os gráficos dos softwares mais utilizados em Hollywood para edição para cinema, o Avid é o software mais utilizado, como sempre foi. É uma grande ironia, né? Porque até onde a gente sabe, quem já edita há um tempo aí, sei lá, pelo menos mais de 10 anos, viveu essa época que o Final Cut reinou em absoluto. Acho que até mais do que o Premiere tá reinando agora, né? Porque não tinha DaVinci, não tinha outro concorrente, era o Final Cut e Avid. Mas o Final Cut, ele tinha vindo do Randy Bilus, que trabalhou, desenvolveu, eu não lembro exatamente o que ele fez lá, mas ele era do Premiere, né? Se eu não me engano, a Apple puxou ele. Ele é o criador dos dois, né? Não lembro agora os detalhes, mas ele escreveu o código dos dois. Se não me engano, o Premiere foi escrito antes do código, depois a Apple acabou puxando ele. A Macromedia, se não me engano, comprou o projeto do Adobe, posso estar errado, mas se não me engano foi a Macromedia, e aí depois eles acabaram pegando o Randy Bilus pra Apple pra desenvolver o Final Cut. Eu lembro que quando eu comecei a editar, meu primeiro emprego foi uma Web TV 2005, era Premiere, e era assim, dava até vergonha de falar que eu editava em Premiere, né? Não era o tipo de coisa que você falava por aí, porque, né, era muito amador, era uma coisa muito ruim, Ele né? pulava frame, não tinha esse papo? O Taboada falou uma vez, eu acho, num episódio nosso, eu acho que ele pulava frame, ele não conseguia andar frame a frame. Mas durante a edição, do playback não aguentar processamento ou o filme final? Parece que ele não tinha precisão na timeline pra você ir frame a frame, no início, nas versões iniciais. Entendi. Mas isso eu acho que é bem antes ali de 2005, 2006 ali. Enfim, até porque o Final Cut já reinava bem ali, o Premiere também já não estava bem antes, bem antes. O Final Cut, por exemplo, é de 99, se não me engano, 1999, e o Premiere é anterior, então lá no início, realmente no início. Mas então, o meu ponto é engraçado que no fim das contas, por N motivos que a gente vai falar, obviamente no episódio sobre o Final Cut, e contar um pouco da história dele, mas a gente já falou isso aqui no podcast, lá nos primórdios, né? O Alfredo Barros esteve com a gente aí nos episódios sobre o Final Cut, lá sobre o filme, né, da mudança radical do... Como é que chama?
É o After Tracks. É o After Tracks. Nosso terceiro episódio. Do Final... Exato. E o que aconteceu foi que o Final Cut, enfim, foi para uma outra linha, para um outro mercado e tal, e acabou deixando a galera na mão, né? A galera que já trabalhava, que tinha baseado suas produtoras e emissoras todas, todo o workflow no Final 7, de repente foi descontinuado, teve aquela lambança toda, e o Premiere, que estava de escanteio, né, que foi renegado por muito tempo, teve a grande oportunidade e, pelo visto, soube aproveitar, né, temos visto isso, de pegar essa galera e falar, não, galera, não precisa mudar nada, só muda de software aí que eu continuo fazendo igual. Então, meio que pegou essa carona aí, pegou essa onda, até porque eles sempre foram muito parecidos, né, não era uma diferença como tem hoje entre Final Cut, DaVinci e Premiere, né, Baltarejo? Era uma coisa muito próxima. Dá pra você pensar, até hoje a lógica geral dos softwares não muda tanto. Dá pra fazer uma analogia entre eles facilmente. Claro que tem certas características, especificações que são mais de um do que em outro, que você não vai encontrar, mas o core, o principal, é muito semelhante em todos eles. Mas eu queria até puxar aqui um pouquinho, o meu ponto de vista, minha vivência com software de edição foi diferente. Quando eu comecei com Liquid, com Avid Liquid, faz mais de uma década. Ainda era a época da MiniDV, antes de DSLR se popularizar. E a gente tinha Mojo, uma placa de captura da Avid para fazer as capturas e converter para um formato, né, para o software, para ir editando. E a gente já usava o After Effects para fazer as animações e o motion. Então, embora o software de edição não fosse o Premiere, a gente acabava tendo a suite, né? Tinha aquele, que era a época ainda que era a suite da Adobe, o Production, que tinha os softwares de vídeo. Então, você comprava um CD com alguns softwares juntos. Então, a gente até tinha na ilha, mas usava o Avid, principalmente. Isso era com publicidade na época. Trabalhei 1 ano e pouco com publicidade. Então, morava em São Paulo ainda. Aí, quando eu vim aqui para Curitiba, eu tive um pouco de dificuldade de entrar no mercado, porque eu não conhecia ninguém, né? E aí, eu fui arranjar um trabalho em Joaçaba, que é uma cidade mais de interior, indo para Santa Catarina. E lá era Premiere já. Era, sei lá, o 5.0 ou antes. Ainda era a época que ainda tinha o Final Cut. Mas eles optavam pelo Premiere por questão de custo. Você não precisava de um hardware específico. Embora tinha que ter o hardware para capturar mini-DV, né? Mas não precisava ter algo específico do Premiere. Não precisava ter um Mac. Era muito mais barato para você ter do que um Final Cut ou um Avid. Tanto em questão de compra, mesmo porque era bem mais comum pirata, né? Do que comprar. Quanto questão de hardware. E aí eu fiquei um tempo trabalhando lá, fiz campanha política, fiz bastante publicidade, e aí quando eu vim para Curitiba, eu comecei a trabalhar de novo em produtora de publicidade freelance e numa grande empresa de AD com edição de conteúdo para faculdades. Na época a gente fazia cursos diretamente para as faculdades, quando ainda podia. E era tudo Premiere. Aí tinha uma produtora, que é essa que eu falei, a Soft, onde eu trabalhava com Final Cut. E daí todas as ilhas tinham Mac. Era uma produtora muito grande, com bastante recurso, então eles podiam bancar. E a maioria das outras produtoras de publicidade, pelo menos aqui em Curitiba, são produtoras mais independentes, produtoras que começaram pequena, embora hoje tenha produtoras que atendem o mercado de São Paulo em grandes publicidades, orçamentos gigantes. Quando eu comecei a trabalhar com eles, na época era 3 pessoas trabalhando na casa de um deles, atendendo TV local, Gazeta do Povo, publicidade assim, mas com DSLR, com equipamentos mais em conta e se virando, sabe? E não tinha condição de comprar às vezes um Mac muito bom, a licença, ou o caso do Avid também, as licenças do Avid. E aí o Premiere acaba sendo a opção mais em conta. Então o que eu vejo que ele acabou sendo mais popular e eu acabei tendo muito mais experiência com ele, tinha muito mais ele disponível no mercado aqui do que o Final Cut, mesmo na época que ainda tinha o Final Cut 7, é por questão de custo. Principalmente, não é por ele ser melhor ou pior que o Final Cut ou que o Avid, mas ele era o que era mais fácil das produtoras ter acesso, principalmente nessa mudança do mercado, quando saiu os DSLR, se popularizou e muitas produtoras novas surgiram, conseguiram começar a trabalhar com um investimento mais baixo. E nesse momento, a gente ainda não tinha, se não me engano, o Creative Cloud, né? No momento ali dessa transição, que foi 2011 que saiu o Final Cut 10, né? Que foi descontinuado o 7. E a Creative Cloud já existia? Já era modelo de assinatura? Ou você pagava pelo software cheio? Vocês lembram? Não, eu pagava a suíte. Isso que eu tô falando é na época ainda que era a suíte, que você comprava o CD lá, o DVD, e aí tinha a Master Collection, né? Que eram todos, e tinha uma coleção específica para audiovisual, que daí era um conjunto. Eu acho que era tipo Premiere, o Encore, o After, se eu não me engano, o Audition e o Photoshop. Eu acho que era isso. Uma solução de nuvem naquela época não ia nem funcionar realmente. Eu acho que o Creative Cloud é uma coisa bem recente, na verdade, né? Coisa de, sei lá, 5 anos pra cá. Por aí, acho que é 2013 que saiu o Creative Cloud. Se eu não me engano, é 2012, 2013. Foi na época mais ou menos que eu comecei a dar aula. Eu comecei a editar com o Premiere, essa experiência que eu tô comentando de
ser mais fácil de encontrar Premiere, na época ainda antes do CS. É interessante como a gente vive, às vezes, em bolhas, né? Em mercados muito diferentes, em cidades, né? O Brasil é muito grande, obviamente, mas... Então, o Premiere, ele tava forte essa época também, porque a minha impressão, né? Pelo menos aqui em São Paulo, em TVs e produtoras, não se achava Premiere, nem Avid. Eu fui encontrar Avid, falo isso pro pessoal, trabalhei de 2006 até... Foi 2014 que eu fui cruzar num reality, Avid pela primeira vez, mas o Premiere também, assim, pra mim ele tava morto, ninguém usava, mas pelo visto tinha uma base boa ali. E eu nem sabia que ele era mais barato nessa época. Ele era muito mais barato do que o Final Cut, por exemplo? Então, é por questão de hardware. O pacote da Adobe era caro, mas era muito fácil de piratear. Todo mundo tinha. Mas como não tinha um hardware, provavelmente por isso que não achava em emissoras, porque os caras não iam piratear, né? Eles tinham mais fiscalização em cima, né? E o cara que é videomaker, pra ele é muito mais acessível ter um PC ali, né? Qualquer que seja, do que investir num Mac, que é a exigência pro Final Cut. E tem uma questão também, só para complementar ali, que é essa mudança de forma de pagamento também, que não tinha aquela coisa de assinatura antes, né? E aí passou a ser uma opção bem mais acessível, assim, poder pagar por mês um valor X ali, para ter o pacote, né? Antes tinha que comprar, custava, sei lá, 4, 5 mil reais um pacote inteiro, ou ter que piratear ele, que também era enfim, quando começou a ter mais fiscalização, assim, produtora mesmo, já começou a ficar mais arriscado ter um software pirata, né? Essa mudança de assinatura, eu não acho que ela necessariamente fez com que mais pessoas migrassem pro Creative Cloud, mesmo que eu já vi muita gente, no começo, muita resistência, o pessoal não gostando disso, de tipo, agora eu tenho que pagar todo mês, então é pra sempre, não vai ser meu. Mas eu sempre discutia que se colocasse no valor, no papel, era tão caro antes a Switch que você ia ficar muitos anos pagando a assinatura para chegar no valor da Switch. Mas o ponto é que também a galera não comprava Switch, né? Era muito mais comum, muito mais fácil você ver o pessoal pirateando. Aí, com essa mudança pro Creative Cloud, acabou sendo incentivo para alguns que tinha a versão pirata, de fato, começar a pagar, né, por ela. E também dificultou um pouco a pirataria por um tempo, né? Porque é um sistema diferente, que precisava da nuvem, mas hoje em dia também já é muito fácil de encontrar também. Mas o que eu vejo que hoje em dia, se a gente for pensar nessa lógica, que na época ele conseguiu começar a ficar forte, ganhar mercado, por ser a opção mais em conta, e também por isso de ser mais acessível, mais fácil de encontrar e de ter sem precisar pagar, né? A gente pode falar que o DaVinci Resolve e alguns outros softwares hoje têm mercado por fazer isso, mas não cobrando, tipo, tendo de graça. Tem alguns softwares que às vezes o pessoal pergunta no portal se um dia a gente vai ter curso, que eles são conhecidos por causa disso, porque eles são gratuitos, porque a galera não vai pagar para usar, então eles acham uma boa opção para um mercado assim mais independente, né? Mais filmmaker, youtuber, que não é uma produtora, não trabalha junto com uma produtora. Pois é, né? Meio difícil de explicar, né? Porque no fim das contas, eles são os únicos que estão cobrando mensalidade, até onde eu sei. O Final Cut é uma taxa única, que diluindo em todos os anos que você já tem ele, fica muito barato. Quer dizer, o Premiere, no fim das contas, é o mais caro. E mesmo assim tá reinando, né? Tem até coisa da comodidade, talvez? Cara, eu vou falar porque eu acho que hoje ele é bem popular. No começo, eu acho que era por isso, por ser a opção mais acessível. E em partes ele também hoje ainda é a opção mais acessível. Porque o DaVinci Resolve é um software pesado, não roda em qualquer máquina, sem ter uma placa de vídeo de no mínimo 2 GB, uma placa de vídeo mais moderna. Pois é, cara, alguns ouvintes nossos vieram dar esse feedback, cara. Que pena que minha máquina não tá aguentando. E eu lembrei que você falou no outro episódio, interessante. Então, quer dizer, só isso já mata um pouco, né? E o fato do Final Cut ser só em Mac também mata, comparando o valor que você monta um PC e você monta compra um Mac, não tem comparação. E daí acaba sendo mais barato você ter o Creative Cloud. E no Creative Cloud, aqui a gente está pensando assim, a gente está comparando um software de edição com outro software de edição. Mas o Creative Cloud não é só um software de edição. Você vai ter lá tratamento de imagem, parte para montar design, fazer tratamento de áudio, fazer sites para internet, se quiser. Tem tantos softwares lá dentro. Para uma produtora, ele paga lá a licença, ele tem software para fazer de tudo. Se a gente pegar aquele um software relativamente novo deles, o Character Animator, você usa o webcam para animar um personagem se mexendo na frente da webcam. Então eles têm muitas ferramentas. Então se a gente for pensar assim, a gente não está pagando um software e comparando o preço de um software com outro. A gente está comparando o preço de um software com uma suite inteira que geralmente a produtora vai ter que ter. Mesmo que ela compre o DaVinci Resolve, ou compre o Final Cut, pagou uma vez, é seu para sempre, ele ainda vai ter que assinar o After, vai ter que assinar o Photoshop, vai ter que ter o Illustrator. Mesmo para quem não é filmmaker, vai trabalhar numa produtora grande,
É raro você não precisar em algum momento abrir um Photoshop ou um Illustrator pra Não, mexer em isso que eu ia alguma coisa. falar, até em casa, assim, coisas pessoais, você sempre, é sempre legal abrir um Photoshop, poder dar uma mexida em alguma coisa e tal. Sim, e o After é a mesma coisa, né? Você acaba tendo que ter o After em algum momento também para fazer alguma finalização. Se a gente for pegar mesmo no cinema, vai ter alguma legenda, alguma tipografia, algum motion em algum momento dos créditos, no começo, no fim. Então são softwares que são meio indispensáveis no mercado. Não tem um concorrente... Quer dizer, tem concorrentes ao After Effects em pós-produção, em composição. Se a gente for pensar nessa parte, daí você tem o Fusion, você tem o Nuke. Mas para motion graphics, você pegar Photoshop, Illustrator e After, não tem comparação. Então... É um mercado que é da Adobe e que vai ser muito difícil alguém tirar da Adobe esse mercado. Agora, antes da gente entrar nos prós e contras, eu queria só te perguntar uma coisa. Não vale a pena, me ocorreu agora, vamos supor que estou pagando aqui o Premiere, vamos falar só do montador, nem discutir o pacote todo aí. Mas você paga, acho que é R$90 por mês, se eu não me engano. Eu não instalaria o DaVinci porque eu não teria uma máquina suficiente para rodar o DaVinci, por isso... Eu, né, nessa situação que a gente estava falando de que nem todo mundo tem a máquina, não é o meu caso, mas enfim, a maioria, né, que a gente colocou esse argumento de que a maioria usa o Premiere por causa disso, quer dizer, não valeria mais a pena o cara guardar essa grana ou investir uma grana que depois vai retornar, que ele não vai precisar ficar pagando por mês? Quer dizer, se você pensar em um ano, pagando R$90 por mês que seja, você tem aí mais de mil... Exatamente, você tem mais de R$1.000 de economia em um ano de nada, né? Porque você rasgou dinheiro, você entregou pra Adobe lá e não aconteceu nada na tua vida, né? Quer dizer, no final do ano você compra um processador pra falar. seus trabalhos, não concordo com esse discurso. Sim, exatamente, ele é só ferramenta de trabalho. Você vai embutir esse custo do mês no seu que você está cobrando na produção. Na produtora é a mesma coisa, ela está dentro do custo de logística dela, junto com equipe, com suprimentos e tudo mais. Então ele faz parte do que está custando. E aí você está falando, porque em vez de eu ficar 3 anos pagando assinatura, eu não compro um computador bom, é que você teria que ter adiantado esses 3 anos, né? Você tá pensando, em 3 anos pagarei isso, mas eu já tenho hoje para comprar esse bom computador. E aí aquilo que eu comentei antes, você comprou um bom computador, instalou lá o DaVinci Resolve, ou comprou um Mac, instalou o Final Cut, e agora você precisa do After Effects para fazer alguma coisa. Você assinou a Creative Cloud igual. Não vai fazer diferença. Isso que eu comentei, o mercado da Adobe, na parte do Photoshop, do Illustrator e do After Effects, não tem um software que você vai substituir hoje que vai entregar a mesma coisa. Eu acho que o software de edição, por mais que a gente vá falar que tem algumas ferramentas que são mais legais em uma ou mais legal em outra, e você consiga substituir, tipo, eu aprendi hoje o DaVinci, achei ele o máximo, vou abandonar o Final Cut ou o Premiere e ir pro DaVinci. Beleza, edição você consegue. Mas a parte de motion graphics ou de design, de tratamento fotográfico, você não troca. Tem alguns softwares que você poderia brincar, mas que faça a ligação, que você tenha essa sincronia entre eles, que você consegue trabalhar as camadas de um, jogar para o outro, finalizar e fazer o resultado final que você desejar de motion e de design, que nem Photoshop, Illustrator e After não tem. Então, no final dos contos, o cara acabar tendo que assinar de qualquer maneira ou piratear de qualquer maneira, porque ele vai precisar também da suite da Adobe junto com outros softwares. Agora, tem uma coisa que é interessante também, que esse é o preço cheio, né? É que nem o AV Makers, tem o preço cheio dele lá, né? Mas sempre rola uma promoção, né? E acho que vale a pena ficar ligado. Eu lembro que tudo que é Black Friday rola, às vezes 40%, 50% de desconto na anuidade, né? Tem para estudantes também, eles têm promoção para estudantes. De repente esse custo baixa bastante. Para professores também. Eu só assino na Black Friday. Eu toda Black Friday renovo. Essa última Black Friday eu paguei R$64. Eu pago R$64 por mês, porque é o mesmo desconto para professores e para alunos. Então, eu pago... É muito barato, R$64 por mês. Então, já é bem melhor que 90, né, cara? Eu acho... E assim, o pacote completo, você falou, né? R$60, é isso? Eu tô pagando 60 nessa promoção da última Black Friday por todos eles. Uma curiosidade legal é que agora a Adobe tá com um benefício, né, de 3 meses gratuito nesse período de quarentena, para quem quiser instalar e usar. E eu vi que até para quem é assinante, tipo, produtoras consegue fazer isso. Tipo, a produtora cancelar o pagamento por 3 meses e volta a pagar dali 3 meses. Mas só para quem já era assinante, porque eu, por exemplo, calhou bem nesse momento, eu precisei montar remoto de casa, e eu não tinha Premiere, só usava Final Cut em casa, e tive que assinar porque, enfim, aí eu falei, já que eu vou assinar, vou lá pegar esses 2 meses e tal.
E não tem Sim. pra quem não é assinante ainda, entendeu? Então eu tive que entrar pagando, e aí se você tenta cancelar, eles te dão 2 meses, é uma coisa meio doida. Aí eu cancelei. Rola, ganhei mas é meio confuso, é isso? muito, porque na verdade você tem que pagar, aí ele desconta do seu cartão, aí ele Uhum. te dá os próximos 2 meses de graça porque você desistiu, porque você ia sair fora. Então o que aconteceu? Eu efetivei, eu achei que ia ser de graça, aí eu vi que cobrou do meu cartão. Aí eu falei, não, eu vou cancelar. Aí quando eu fui cancelar, apareceu o recado, não, a gente quer continuar com você e tal, a gente te oferece os próximos 2 meses gratuitos. Mas não falou nada de corona, entendeu? Já é uma política tradicional. É, a política tradicional. Até eu vi isso num outro podcast até. Não lembro se foi no Santa Mãe ou no Tantos Pixels, eu acho. O Lucas Aldi falou isso. Mandar um abraço, inclusive, pra ele lá. Se você não ouve Tantos Pixels, vale a pena você procurar aí no seu agregador. E aí tem essa coisa do Premiere mesmo, eu acho que é só pra quem já era assinante antes de começar a quarentena. Com a Avid também rolou isso, né? Eles ofereceram, todo mundo ficou super feliz. Dá para assinar agora para aprender o Avid e tal. Aí quando começaram a tentar pegar a licença lá, era só para quem já tinha, ou para quem trabalha numa produtora que tem a licença. Eles iam É conseguir mais verdade, uma cara. coisa assim. Rolou esse papo aí, né? Então não foi exatamente... Eu acho que o do Final Cut é o único que não tem limitação nenhuma. Não sei se tu chegou a ler isso aí lá, Marcelo. Eu acho que não acredito que não tenha limitação, não. O Alfredo que me chamou a atenção para isso. O Final Cut ficou livre para 3 meses, né? Eles realmente costumam facilitar bastante. Que a Apple não se preocupa muito. Assim, eu não sei por que a Apple não coloca o Final Cut de graça, porque ele é totalmente dependente do hardware, né? O que a Apple ganha dinheiro é com o hardware. Assim, o Final Cut não deveria ser pago. Imagina com o DaVinci oferecendo de graça. Eles tinham que dar... A maioria das pessoas pirateia. Não, eu acho muito sacanagem, assim, você gastar uma grana 3, 4 vezes mais do que o normal, porque você tá levando um hardware da Apple, e aí você tem que pagar uma fortuna no software, mas enfim. O software não é uma fortuna também, né? Mas eu concordo com vocês, que de estratégia de marketing fazia muito mais sentido ser gratuito. Não, e não é uma fortuna pra gente, pra, sei lá, produtoras e tal, mas é o que a gente falou, um filmmaker, videomaker que tá aí com o celular fazendo YouTube, o cara vai pagar $1.000 no software, cara, pera lá, né? Não, é $300, não é? É que agora tá vezes 5 dá 1.500, né? Hoje tá exato, R$1.500. Né? R$1.500. Mas assim, o cara que comprou um Mac, ele tem esses R$1.500, porque senão ele não teria comprado Ou não, um Mac, né, teria cara? comprado O cara um PC. já comprou no limite do limite do limite, né? O cara já gastou tudo que tinha, o que não tinha, pediu dinheiro pra avó, pro pai, pro banco. Mas daí compra um computador, instala o Premiere. É verdade, esse é o ponto. Então, mas esse é o ponto que eu queria chegar. É aí que eu acho que a Adobe ganha, porque de fato tem 2 questões aí. Primeiro que o brasileiro, por natureza, não é organizado, aquilo que você falou. As pessoas nunca têm dinheiro adiantado, né? Sempre estão devendo ou parcelando. O segundo ponto é que, cara, é uma delícia, assim que nem a gente chegar aqui na minha ilha, pagar e ter o... Sabe, acabou aquela coisa de não, você tem o último, não tem o último, peraí, precisa baixar o torrent, esse deu pau, não, esse tá incompleto. Cara, sabe, tipo, é que nem Netflix, ninguém questiona pagar 30, 40 reais na Netflix, cara. Você paga com aquela alegria de saber que tá sendo atualizado, que tá chegando filme, né? Então, eu ainda acho que é um valor meio pesado, esse cheio, mas é esse seu truque, Baltarejo, de pegar sempre na Black Friday, em outras datas, ou situações como essa que tá acontecendo agora. Aí fica barato, cara. Eu acho que vale super a pena. É que a gente tem que pensar assim, ele é uma ferramenta para a empresa. Você for pensar, um cara que é muito dependente, está começando, está estudando, poderia pegar o benefício de pagar de estudante. Mas seria até mais legal se fosse gratuito, né? Mas pensando o público que eles realmente estão querendo atender, é o público profissional. São as produtoras de publicidade, de cinema, enfim, as empresas. E pensando como uma empresa... É um investimento mensal, mas é um dos investimentos mensais a fazer na empresa. É bem mais barato que o imposto, que o funcionário. Mas será que eles pensam em empresa mesmo? Sim, o público principal é as empresas. Tanto que ele tem um sistema de nuvem, que eles fazem um trabalho diferenciado. Até eles acompanham editores de cinema e fazem também algumas mudanças no software que os editores pedem. Eles fizeram uma época essa parceria com o Walter Murky. Ele saiu do Avid, passou a editar com o Premiere, e daí tem alguns depoimentos dele falando que quando ele precisava de alguma coisinha, falava lá com a Adobe criava essa ferramenta e já no próximo update tinha. Então, até você vê as lives deles na NAB, eles estão atendendo empresas. O que me parece é que tem essa visão, pelo menos a Adobe ainda tá nessa, né? A Apple já desencanou, mas ainda tem essa coisa que, ao meu ver, seria meio para inglês ver, beleza, vamos lidar com as empresas e tal. Não para inglês ver, mas beleza, tem um mercado, tem muita empresa, tem muita agência,
tem muita produtora pequena e tal. Mas, cara, eu fico pensando no quanto que eles não ganham no videomaker, no movie maker, sabe? No filmmaker, no movie maker não, no filmmaker. No individual mesmo, no youtuber, saca? Imagina essa galera que, sei lá, já é uma galera, talvez eu esteja subestimando, mas não é uma galera que nem a gente que cresceu com torrent, com LimeWire, com Napster. Não se faz mais isso hoje em dia, pelo menos eu sinto isso, sabe? Ninguém perde muito mais tempo. Sei lá, o Pirate Bay já não tá no ar, aqueles sites todos, aquela rosca que era pra você conseguir. Quer dizer, você paga 40 conto ali por mês e, acabou sua dor de cabeça. Eu imagino que a base deles de gente individual, de editor individual, deva ser enorme, cara. Imagino que sim. Até eu acho que o plano de estudantes deve ser até pensado nisso. No público que não vai pagar o de empresa, mas ainda assim eles querem ganhar alguma coisa. Aí eles vão pegando um pouquinho de cada um e com isso dá um bolão, né? Um dinheiro... O que precisa pra você entrar como estudante? Falar que tá estudando, precisa comprovar alguma coisa? Como é que funciona, você sabe? Então, é simples. Inclusive, eu gostaria de falar um pouquinho disso. Eu já vi algumas empresas de educação à distância, acho que até de educação presencial também, dizendo, se você estudar com a gente, você pode baixar o de estudante. E, na verdade, é um truque de marketing, é meio que um engodo, uma mentira. Tipo, não tem ligação. Você está num curso livre e você assinar o de estudante. Se você entrar no site da Adobe e na parte de estudantes, você vai ver que ele tem um descritivo dizendo para quem que é esse curso de estudante. É para quem está num colégio, um ensino fundamental, um ensino médio convencional ou uma graduação. Então você está fazendo algum curso desses tradicionais, de longa duração. Não entra curso livre ou baixou uma videoaula na Udemy, alguma coisa assim, não tem nada a ver. É para cursos de longa duração. Mas você precisa comprovar isso. Então, esse é o porém. Eles não têm muita burocracia. Você entra no site, você diz, eu estudo em tal lugar e vai concluir em tal data. Acho que você põe um e-mail lá de alguma indicação da escola, tipo coordenador, alguma coisa assim, mas você só deixa o e-mail e pronto. É isso. Até para professor também, que é o que eu assino. Não tem nenhuma grande burocracia. É só ele tem um questionáriozinho que você preenche. O do Final Cut também é bem tranquilo nesse sentido. O do Final Cut também você não precisa de comprovante, realmente é uma coisa bem sem exigências. Eu já vi um aluno no curso presencial que veio me contar que ele tinha baixado estudante, ele era professor numa escola de balé. Aí ele botou os dados da escola de balé, afinal é um curso. E aí, professor. Beleza, aí agora ele era assinante. Muito bom. Eu queria aproveitar assim, para fazer essa passagem ali da questão das vantagens de comprar o pacote e tal. Eu percebi, assim, não faz muito tempo, assim, algumas vantagens que eu nem sabia que existia, assim, por acaso. Eu baixei um aplicativo para o celular, que é da Adobe também, e eu vi que tinha, assim, eu queria identificar uma fonte, por exemplo, tinha uma coisa escrita, botava o celular, ele conseguia identificar a fonte, me dizia qual era a fonte, eu conseguia salvar isso na minha library, eu abria no Premiere, ou sei lá, no Illustrator, e tava lá o negócio que eu tinha fotografado com a fonte ali e tal. E isso só para a versão paga, né? Então, é uma coisa que eu achei assim, os caras estão investindo bastante em coisas assim, o uso daquela library, da assinatura para te oferecer recursos que justifiquem o investimento, assim, né? Isso é uma coisa que eu achei bem bacana, assim. Até o Adobe Rush, né? Eu não sei em que pé que tá o Adobe Rush hoje em dia. O Adobe Rush, se não me engano, ele é uma versão simplificada do Premiere, mas só com uma interface mais nova. Não seria isso? Mais ou menos, sim. Ele tem uma versão simples, né? Ele é mais simples, mas o barato dele é você usar no mobile. Então você é um filmmaker independente que grava, sei lá, vai fazer vídeos de viagem, vlogs de viagem. Você não tem como levar o computador, você leva um celular ou uma tablet, uma coisa assim. Você já filma com esse equipamento, já tá lá na biblioteca do equipamento, você já faz uma pré-edição nele, e daí quando você quiser abrir no teu computador, ele sincroniza via cloud para o seu Premiere do computador. Então, você pode começar editando no mobile e continuar no computador. Ou editar inteiro no mobile e já botar no ar direto pelo mobile. Mas isso só funciona se a gente tem assinatura, né? Quem pirateou, por exemplo, é mais difícil, porque tu tem que estar logado na tua conta, na Adobe, para usar aquele negócio. Então... para usar o mobile, você não precisa assinar. Os aplicativos mobile da Adobe são gratuitos. Mas para você sincronizar com o seu computador, para você usar a nuvem, aí tem que ser a versão paga. Sim, que é isso que é a grande vantagem que eu vejo, assim, né? Até porque o Adobe Rush, por exemplo, só tem para o iPhone, não tem ainda para Android, né? Eu só usei ele no iPad. Na verdade, não foi nem eu que usei.
O sobrinho tava jogando Free Fire, aí ele tava fazendo os vídeos de Free Fire pra colocar no YouTube. Daí eu prestei meu iPad, foi lá, editou e botou no YouTube Sim, dele. legal. Mas eu nunca tive essa experiência. Mas é um público, né? Quem vai fazer gameplay, por exemplo. Mas assim, falando isso de nuvem, uma coisa que eu uso muito e que eu realmente acho que vale a pena assinar o Creative Cloud, não só pelo Premiere, mas por todos os softwares e a nuvem, e pensando em tudo que ele entrega, eu não acho tão caro, principalmente porque eu pago de estudante, né? Daí sai, eu de professores, daí sai mais em conta, mas mesmo pensando no valor oficial para uma produtora, ele é irrisório, um valor bem barato para tudo que ele oferece. E uma ferramenta que eu ando usando muito da nuvem, não é da nuvem, né? É uma ferramenta do Premiere e do After e que precisa da nuvem também para compartilhar, mas poderia usar sem. Só que daí você não compartilha do jeito que eu vou explicar agora. Mas é uma ferramenta que você cria seus motions, as suas artes, os seus templates dentro do After Effects. Então, geralmente eu faço as artes, o designer do AV Maker faz as artes no Photoshop, no Illustrator, eu separo em camadas, deixo bonitinho, organizado, mando pro After. Eu faço as animações e eu gero, em cima dessas animações, um template. Tem um painel chamado Essential Graphics, onde eu determino quais parâmetros da animação que eu construí que eu quero fornecer para o editor e permitir que o editor altere diretamente na timeline dele, diretamente no Premiere, o editor não precisa saber nada de After. Então eu monto toda a arte no After, determino as fontes que eu quero que ele possa customizar, algumas coisas de layout, posição, escala, cor, boto tudo nesse painelzinho. Boto o nomezinho, organizo, pauso a programação para deixar mais customizável. E aí eu salvo esse template na nuvem da Adobe. Embora dê para salvar local se você quiser passar por pendrive ou por e-mail. Mas eu gosto de usar a nuvem. Aí eu salvo lá na nuvem e aí eu compartilho o link da minha nuvem com o editor. Aí o editor só abre esse link e ele já automaticamente linka com o Essential Graphics do Premiere dele. Aí toda vez que ele abre esse painel Essential Graphics no Premiere dele, ele vê o que tem no meu Essential Graphics, nessa mesma pasta que eu compartilhei. Então se amanhã eu gero um novo template, ele já tem esse template no computador dele, porque ele está através da nuvem vendo tudo que eu estou salvando lá. Então sempre que tem uma campanha nova, a gente faz uma mudança num design, numa arte, eu já salvo nessa pasta e todos os meus editores do AV Makers, que já estão sincronizados através desse link, já tem automaticamente no computador deles também. E aí é só puxar para a timeline, só lá um GC, uma vinheta, alguma tela, ele quer editar o texto ou a cor, ele vai no painelzinho Essential Graphics, troca a cor e não precisa acessar o After Effects. Então é uma ferramenta excelente para você não precisar ficar indo e voltando entre o After e o Premiere, para você compartilhar a arte de maneira editável para o seu editor, para ele não precisar saber usar o After, nem ficar abrindo o After, e que você ainda pode compartilhar isso em nuvem com a equipe, e todo mundo da equipe vai ter a versão mais atualizada dessa sua pasta com as artes. Muito legal. E não deixa o cara pirar demais também, querer, né? O pessoal do videografismo não fica desesperado porque o editor tá pirando demais com as artes depois, né? Ele vai respeitar o limite do que é editável ou não da arte, mas nem é tanto por isso, mas é mais porque o After é um software complexo. E nem todo editor, além de editor, faz motion. São áreas diferentes, que você pensa de maneira diferente, né? Tem pessoas que faz tudo, que a gente fala, que sabe um pouco de tudo, mas geralmente o cara que é muito bom em motion trabalha com motion, o cara que é muito bom em edição, em linguagem, vai focar nisso, e aí você consegue passar para esse editor que é editor e ainda assim ele poder fazer algumas customizações para evitar esse vai e volta. É super legal, por exemplo, para jornalismo. Você vai ter lá as artes, os GCs, alguma tarjinha, todas essas coisinhas que o cara que vai fazer só a montagem lá da pauta, só altera o texto e pronto. Ele não precisa saber nada de mais avançado do Photoshop, Illustrator, do After. Ele não precisa nem ter instalado o Photoshop e o Illustrator. Essas artes vão estar junto do pacotinho no Motion, nesse MoGraph, né, que é o nome desse template. Ele só puxou esse template para a timeline e o próprio software já carrega as artezinhas que precisa. Não precisa, junto com o projeto, mandar os links. Muito bem. Mais uma vez aí, a gente sendo surpreendido por Bruno Baltarejo. O rapaz aí. Ô, Bruno, você é certificado também da Adobe, né? Você é da Blackmagic e da Adobe, né? Então, quando eu comecei a dar aula, foi meio que por acaso. Eu estava, na verdade, fazendo um curso num centro oficial da Adobe, como aluno. Eu já editava bastante tempo, eu tenho uma coleção gigante aqui de livros que eu lia, principalmente da Focal Press. Infelizmente eles não atualizam mais, mas eram, na minha época, livros excelentes para você estudar. Daí eu fui fazer o curso presencial, achei bem ruim. Isso que era uma escola autorizada da Adobe, que dizia que eram professores certificados, e achei fraco. Daí eu pensei, se esse cara fez a certificação, é fácil, eu vou lá fazer a prova. E na verdade a prova era bem difícil, eu passei, a primeira que eu fiz, eu passei por uma pergunta. Se eu errasse uma pergunta, eu já não tinha passado, e pagava pela prova, e paga em dólares, eu acho que era uma média de uns $300. Na época o dólar era mais em conta, mas é caro. Eu lembro que você falou isso no episódio lá do AV Makers, né? Você ficou por uma questão, né, cara? Que cagada.
Aí depois eu estudei um pouco melhor pros próximos, porque eu vi que era mais difícil. Mas aí eu descobri que os caras nem eram certificados, que aqui em Curitiba não tinha professor certificado. Daí eu gostei de fazer a prova, descobri que tinha um cupom de desconto num site da Adobe específico. Daí eu comecei a fazer os próximos também e fiz um monte de certificação. Tem níveis de certificações da Adobe? Não tem. Tem 2 certificações, na verdade. Tem a certificação... É uma prova só, na verdade, que é a certificação Expert. E daí você entra no site da Adobe, você conversa com eles e você comprova que você já dá aulas e daí você recebe também uma de instrutor. Mas é uma única prova para Expert e você solicita e comprova que você dá aulas e aí você ganha de instrutor também. Mas é só essas 2, Expert e Instrutor, e é uma prova só para isso. Aí você só atualiza para cada versão nova. Mas eu parei de atualizar minhas certificações, de refazer a prova, depois de um tempo do Creative Cloud. Porque senão seria, sempre que sai um novo, tem que fazer de novo a prova, tem que pagar de novo pela prova. Que doideira, né, cara? Eu já não me empolguei tanto. E Bruno Baltarejo não precisa mais disso, a VMakers também não precisa mais disso, já tem um nome no mercado, já tem uma credibilidade. Aliás, dá uma pausa aqui no nosso programa para dizer para vocês, ouvintes, que o AVMakers tem cursos... Tudo que você está ouvindo aqui do Bruno Baltarejo, se você ainda não sabe, o Bruno é coordenador e professor lá do AVMakers, tem curso de Premiere, tem curso de DaVinci, tem curso de Final Cut, tem curso de tudo lá, a gente brinca que é o Netflix dos cursos do audiovisual, você tem tudo à sua disposição, é só dar play, colocar na listinha, baixar offline, também dá para ver fora da internet, no seu computador, dá para você depois continuar no seu telefone, voltar pro computador, você pode ver onde você quiser, e a gente tá sempre falando desses cursos, porque são cursos muito bons, não é à toa que o Baltarejo tá aqui para falar com a gente sobre esses softwares todos e sobre tudo que ele conhece. E o ouvinte do Sala de Edição tem uma página especial lá no site do AVMakers, né, Marcelo Ferraz? Exatamente, é só você entrar no avmakers.com.br/sala, que eles têm lá, é a nossa página VIP, a gente chama de nossa página VIP, tem sempre promoções, novidades. Uma página secreta, meu querido. Exatamente, então dá uma olhadinha lá que eles sempre preparam alguma coisa especial para você, exclusiva para você, ouvinte do Sala. Exatamente, aquilo que a gente falou, tem o preço cheio, entendeu? Pra gringo ver ali, só que pro ouvinte do Sala é diferente, entendeu? Então você entra lá e tem o preço camarada ali, que você vai falar, opa, agora sim, vi vantagem, vou assinar, entendeu? Pra você não precisar pagar aquele preço cheio que quem não ouve o Sala, infelizmente tá pagando, e felizmente pro Bruno Baltarejo e pro Felipe Monteiro, que eles ganham um pouco mais de grana, não é mesmo? O ideal era todo mundo assinar o pacote cheio, né? Essa coisa de falar aí que paga como professor é legal quando você tá pagando os outros, né, Bruno? Sim, agora, quando certeza. tem que vir aluno... Aí o papo fica diferente porque, né, o bolso enche mais quando paga cheio. Mas não quero saber, o Sala de Edição a gente já exigiu, a gente falou... Na verdade, a gente não exigiu nada, foi um presente generoso aí do pessoal da AVMakers. Temos lá esse link, então acessa avmakers.com.br/sala e sempre fique por dentro, não importa se você ouviu agora... Em março, na quarentena, se você ouviu depois que o mundo já acabou, ou se o mundo não acabou, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, daqui 2 anos você tá ouvindo, entra lá, que vai ter um desconto, uma promoção, alguma coisa muito vantajosa para você poder fazer o seu curso. E aquilo que eu falei aqui é aquela delícia de você saber que tá tudo lá, tá tudo atualizado, quando lança software novo, atualização, novas técnicas, né, o Baltarejo está sempre procurando aumentar, né, o repertório. Você já estão com mais de você falou no último episódio, 110 cursos, né, mais de 400 horas de material ali, quer dizer, tudo isso na tua mão, você não precisa baixar, não precisa craquear, não precisa ir no torrent, não precisa porcaria nenhuma, você pagou aquela taxa ali, a mensalidade, você fica tranquilo, dá o play gostosinho ali e vai consumindo, né, vai investindo em você mesmo para virar um editor melhor aí e conseguir mais dinheiro, né? Foi o que o Bruno Baltarejo ensinou a gente aqui. Eu tô levando umas puxadas de orelha de vez em quando aqui. Bruno Baltarejo falou que vale a pena investir no Premiere, e é verdade, porque você investe, você ganha dinheiro com aquilo, você tem que olhar como investimento. Se você olhar como gasto, você não sai do lugar, né? Se a gente for ficar só cortando gasto na vida, a gente não faz nada da vida e não investe em nada. A gente tem que investir em alguma coisa e que seja em conhecimento pra gente poder ganhar mais dinheiro e poder evoluir na nossa carreira. Estou errado, Alfredo Barros? Não, tá certo, sim. Eu acho que é assim que eu gosto, meu querido. O senhor está muito quieto hoje, Alfredo Barros. O senhor costuma sempre estar polêmico, sempre cutucando. Vamos lá, cadê o Alfredo que fala mal do Premiere? Vamos falar mal do Premiere, Alfredo. Não, o pior é que hoje eu vim com muita vontade de falar bem do Premiere, porque eu tô editando uma série aqui e eu peguei uma dica que o Bruno deu numa semana passada, e eu testei aqui. Olha aí.
que é aquele lance do auto-duck, né? Cara, eu achei incrível aquilo, me poupou muito tempo aqui, e realmente experimentei e, cara, é muito bom aquilo. Ele tem uma coisa que é meio parecido com... Assim, para tu chegar até esse recurso, antes a gente tem que classificar os áudios ali, que é meio parecido com o que a gente faz no Final Cut X com os roles, né? Que eu vou botando o que é diálogo e tal. E ali no Premiere tem isso, eu posso escolher o que é diálogo, o que é trilha, né? O que é efeito, e aí a gente pode criar uma relação entre essas trilhas, né? Com o que ele vai dialogar ali enquanto tá fazendo o autoduck, né? E, claro, isso pressupõe que tu tem um timeline minimamente organizado, assim, né, com uma separação espacial ali do que é diálogo e tal, para facilitar esse trabalho de classificar. Mas eu achei, cara, muito boa a ferramenta, assim, eu só achei que ele, talvez eu não tenha descoberto bem como usar ele, como o Bruno tinha falado que ele ia analisar a onda. Eu tive a impressão que ele estava analisando sempre a duração do clipe. Então eu via, assim, que o diálogo, a fala começava um pouquinho depois e ele baixava quando estava começando o clipe. Você, tem algum ajuste que eu não peguei ali que obriga ele a analisar a onda, né? Eu acho que é a questão da sensibilidade. Ah, tem um recurso, né? Ali, eu tenho que mexer naquilo ali. Aquilo ali que eu acho que é uma coisa que daí tem que experimentar mais, assim. Mas o que eu fiz? Eu fiz aquilo que até o Rafa falou isso semana passada. Não, pode não ser o definitivo, né? Tu usa aquilo para ele poder te adiantar uma parte do trabalho, marcar os keyframes, a posição e tal. E depois a gente vai na mão ali, vai só afinando. Já é um adianto, assim. Pô, cara, ganha uns bons minutos aí. Sim, cara, eu fiquei impressionado, assim, pra mim me ajudou horrores. O que aconteceu? Na série que eu tava montando, a gente tinha primeiro optado pelo Epidemic Sound, né? E aí, cara, fomos ver a licença dos caras, não sei o que, tinha uma diferença pra usar comercial, era uma licença complicadíssima pra usar pra TV, a gente, cara, não vai dar pra usar, vai ficar muito caro. Então a gente mudou dos Epidemic Sound pro Artlist, que tem uma licença bem mais simples, é uma licença só pra tu usar em qualquer conteúdo, né, para qualquer veículo. E aí eu tive que substituir todas as trilhas que já estavam montadas ali por novas, então de um outro serviço, né? E aí eu já sabia a duração, tudo foi colocando direto sem me preocupar em fazer os ajustes, né? E depois eu usei esse recurso, assim, eu achei que, cara, assim, eu ganhei bastante tempo com isso, assim, dá uma alegria, assim, não ter que estar clicando tanto keyframe, né? Porque no Final Cut tinha uma coisa que sempre, eu vi inclusive tutoriais que mostravam, assim, no Final Cut X, que a gente precisava fazer menos cliques para fazer essa coisa de sobe som e tal. Tu marcava um in e out e usava aquele lance do range ali e eu conseguia baixar, criava 4 pontos uma vez só, assim, e baixava. Aquilo já era que legal e tal. Mas o Final Cut não tem esse recurso de fazer automaticamente, assim, de analisar, né, a pista. Aliás, teve um ouvinte que disse pra gente que isso tem... Eu até fiquei na dúvida, eu não cheguei a ouvir o episódio de novo, mas ele falou que isso tem já no DaVinci, né? A gente falou que não tinha, eu não lembro se a gente falou que não tinha. Eu acho que a gente falou que não tinha, porque era só o Premiere que tinha. A princípio que eu achava que não tinha nenhum, nem no Premiere. Aí o Bruno que trouxe essa barbada aí que tinha. Isso tem no DaVinci, Baltarejo? Cara, tem automação. Pela automação você pode ir controlando pra subir e descer, mas ele fazer essa automação automaticamente eu não vi. Normalmente eu faço com compressor, ele tem um compressor muito bom, ou faço na mão usando automação ou diretamente nos keyframes. Mas ele fazer por conta própria já a análise, que nem a do Premiere, eu nunca vi. Porque a do Premiere é interessante que ele não é complexo e é bem automatizado. Você vai dizer 2 parâmetros, a sensibilidade e a velocidade. Se você colocar uma sensibilidade alta, qualquer silêncio ou baixar um pouco o som, ele já entende que seria o momento que ele pode subir a trilha, ou fez um barulhinho que tem que descer. Porém, se esse espaço for mais breve do que a velocidade para ele descer e subir o som, daí ele ignora. Então você colocou, por exemplo, você quer ter 1 segundo de queda e 1 segundo de subida, que é bem longo, e você tem um buraco na fala de 1,5 segundos, não é o suficiente para ele descer e subir. Então ele ignora. Ou se a sensibilidade estiver muito baixa. Se a sensibilidade está muito baixa, é só quando for um silêncio completo, cortou o clipe ou um silêncio muito grande, daí ele considera que é o momento de subir a trilha. Qualquer ruído ambiente ele pode não considerar. Então você tem que regular com essas 2 coisas para chegar lá no nível realmente que você quer de sobe e desce som.
Isso que eu percebi, assim, porque aí, claro, tem um estilo, cada editor vai ter assim, não, mas eu gosto, por exemplo, no meu caso, eu gosto que ele comece a subir um pouquinho antes do cara terminar de falar, eu quero que a música já comece a subir para ela dar o up mesmo, quando termina, ela termina quando a fala termina, o som vem mais presente, né? Mas ele já começa antes, e a mesma coisa quando ele vai começar a falar. Eu não gosto de baixar antes da pessoa começar a falar, eu gosto de começar a baixar um pouquinho antes e ele termina de baixar quando já começou a fala, que a gente não sente tanto. Mas isso é uma coisa que eu não consegui automatizar nesse nível. Mas, cara, assim, o que ele me adiantou ali já resolveu, assim, 80% do trabalho, assim, já estava presente. Ô, Fredo, fiquei curioso, cara, você completou aí a trinca, não, a quadra, né? Final Cut por paixão aí, por natureza, desde sempre. Falou aí no último episódio que tá editando bastante em DaVinci. Eu sei que você já sabe Avid, monta longas em Avid, já montou. E agora você tá falando que tá montando em Premiere, quer dizer, você tá bem equilibrado aí, né, cara? Como é que tá essa doideira aí? O teu teclado, eu não quero nem imaginar como é que deve estar esse negócio, os Não, atalhos. o problema é a minha cabeça, né, cara? Porque eu fico apertando, por exemplo, eu saio do Premiere, eu vou pro DaVinci, começo a apertar o V para querer ir pra flechinha. Não, mas não é o V aqui, é o A. Isso só que é chato, assim, que aí já a velhice pega, eu não consigo decorar os atalhos, assim, nesse nível, assim. Mas realmente, eu comecei a usar, eu não sou, acho que o único que eu sou realmente, assim, que eu domino muito é o X, né? Os outros eu edito bem, assim, consigo, né, não tem problema, mas eu pesquiso muita coisa. Como é que faz tal coisa? Pesquiso no YouTube muito mais do que no X, né? Mas eu noto, assim, que tem uma... por exemplo, quando eu aprendi a editar no Final Cut, o que acabou, a gente chama de 7, mas que eu comecei a editar quando era a versão beta ainda lá, aí a 1 e tal, eu fui acompanhando toda a evolução dele, assim. E eu via todo mundo migrando pro Final Cut na época, assim, gente que usava o Premiere, descobriu o Final Cut, cara, é muito melhor. Gente que usava o Avid, mudava pro Final Cut, é muito bom e tal. E na época eu não tinha, eu editava muito pouco com o Premiere, editei algumas vezes, achei horrível, tinha pavor do Premiere. Claro que, assim, naquela época ele fechava muito, acontecia de corromper o projeto, então tinha todos uns truques que a gente tinha que fazer quando ia trabalhar com o Premiere, que era ficar salvando, tu não ficava salvando um projeto em cima do outro, salvava versões, época? Né? Eu não sei se é assim ainda, enfim. Naquela época, semana passada, não. Vamos ser justos, os outros softwares também travam. Esses dias mesmo, uma aluna minha que é colorista em São Paulo, ela tá colorindo um longa, e ela me mandou uma mensagem meio assustada, meio desesperada, porque ela foi renomear um projeto no DaVinci Resolve. Então ela abriu o Project Manager, estava lá dentro da database certa já, tinha um projetinho, ela clicou em Rename Project. Foi renomear, travou. Não terminava de renomear, travou o projeto, travou o DaVinci e não fazia mais nada. Só renomeando, era só isso, renomear na database. E ela perdeu aquele projeto, ela teve que abrir um backup. Por sorte, ela tinha feito um backup manual. Ela tinha manualmente feito o backup. O meu autosave, cara, é de 1 em 1 minuto. Eu lembrei, porque no Final Cut era assim também, e coloca lá 99, né, pra guardar até 99, sei lá o quê. Quer dizer, tem 1h30 pra trás, Não, e eu sou louco, assim, a cada pau que dá, eu pego do autosave e já coloco outro horário, tá ligado? Tipo, underline, sei lá, 22 horas, underline 22 horas e 30, e vou criando 1000 projetos, tá ligado? Com o Premiere, agora não tem mais, assim, eu tenho usado, ele dá pau, fecha às vezes, mas eu não perdi nada, assim. Nossa, mas eu lembro... No meu dá muito pau, cara. Pois eu não sei o que é, velho. É o tipo mas de pau, projeto. assim, tipo de corromper o projeto, sente isso ainda? Pá, desliga do nada. Sim. Não, porque assim, ele fechar, tu abrir de novo e tu tem o teu projeto ali, é legal. Agora, o problema que acontecia, e isso eu lembro, assim, inclusive o Lucas me falou num projeto que ele tava montando no Premiere, que aconteceu assim, o Premiere deu pau, fechou, quando ele abriu, ele não conseguia mais conectar porque o projeto tinha perdido o caminho até as mídias. Então ele ficou com todo o projeto offline e ele não conseguia conectar mais, porque não tinha a informação do caminho da mídia, né? E aliás, olha que bizarro, e já eu quero jogar isso aqui, talvez o Bruno Baltarejo tenha alguma ideia do que se trata, mas já jogar para os ouvintes. Eu não sei se vocês já tiveram esse problema, mas cara, eu tive um problemaço. Que é o quê? Como eu já falei aqui no episódio, algumas vezes, até no episódio de backup e tal, a minha máquina toda ela é espelhada no Google Drive. Né? Todo o meu RAID, ele é espelhado no Google Drive e fica subindo as coisas e descendo, enfim, o que me mandam e o que eu tô trabalhando, sei lá, chegou o material bruto, eu jogo lá na pasta do projeto, tudo isso tá subindo enquanto eu trabalho e tal. E o que acontece? Quando você cria o projeto,
ele fica subindo também, né? Porque o projeto ele fica se criando, né? Ele se altera, né? Ele não é um arquivo fechado, né? E isso a gente já tinha percebido até no começo do podcast. Eu e o Marcelo, quando a gente editava ainda, não tínhamos o santo Ayrton para nos salvar na edição. A gente, lembra, Marcelão? A gente ficava... abre daí, abre daqui. E aí o que acontece é que o projeto se cagava todo, tinha uma hora que não dava nem para abrir, porque o projeto não é uma coisa fechada. E, enfim, ele se embiruta todo no Google lá, no Drive, na nuvem e tal. Só que para quem tá na máquina, o projeto abre. Então, por exemplo, o Marcelo não conseguia abrir lá do outro lado, que estava sincado com ele, só que para mim, no meu Finder, continuava beleza e tal. Aí o que aconteceu? Eu tava aqui num trabalho grande, enfim, passei 5 horas, deadline para entregar, não sei o quê. Quando eu fui entregar, cara, o cara falou, beleza, agora me passa o projeto para eu poder cobrir aqui da produtora. Cara, deu um pau desses que dá toda hora aí, e eu fui abrir o projeto, e todos os projetos que estavam nessa minha loucura de duplicagem, todos eles voltaram ao estado inicial do projeto que o cara tinha me mandado em primeiro lugar. E o autosave também, cara. Você já viu isso, Baltarejo? Nunca. Parece um pesadelo. Cara, é sério, Cara, fazia tempo que eu não passava tanto medo na minha vida, velho. Tá tudo na mesma pasta? Na mesma pasta, aí tem o autosave que é criado né, junto ali com o projeto. Todos os autosaves que eu abria, de todos os horários, estavam iguais. Ou seja, projeto vazio, com a primeira timeline mãe ali, só com a claquete da produtora. Nossa, e uma trilhinha. Que loucura. Cara, eu suei... Assim, eu liguei pro cara e falei, fudeu... Perdão, eu não sei o que fazer, eu vou trabalhar tudo de novo, sei lá, vamos rever prazo, então não sei o que, sei lá. E aí, meu querido, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Eu preciso até dar crédito aqui, Santo Felipe Andriolo, que é o coordenador lá do O2, coordenador de pós, meu amigo, depois dessa eu virei brother do cara, vou dar um beijo nele. Ele me ligou, ele falou, não, calma, Rafa. Pra minha sorte, eu tinha exportado um arquivo antes de fechar. Então eu exportei a última versão que eu editei, falei pro cara, olha aí. Aí o cara, beleza, legal, manda o projeto. Aí nisso que eu fui mandar o projeto era aquele básico. Aí ele falou, pega esse arquivo, olha a dica, cara. Pega esse arquivo que você exportou e põe pra dentro desse projeto vazio e aperta Command E. Como se fosse exportar alguma coisa no Final Cut, mas aí eu até falei, mas você quer que eu exporte? Ele falou, não, troca o teu teclado, que deve estar de Final Cut aí, troca pro original da Adobe. Aí eu fui lá, troquei pro original da Adobe. Cara, quando eu apertei Command E, apareceu do além a minha timeline, velho. Então, esse comando é o abrir original, Ctrl E. E eu uso ele principalmente com coisas que eu renderizei no After e trouxe do After pro Premiere. Daí você aperta Ctrl E, ele vai abrir o original. No caso, o original é o projeto do After de onde foi gerado. E aí ele abre o After e abre com o projeto. Porém, o que ele está fazendo é pegando no metadado o caminho onde ele está. Ele pegaria o URL de onde ele está. E aí ele abre o After Effects. Mas no seu caso, você comentou que os projetos todos tinham dado zica. Se fosse pensar assim, ele abriria o caminho para o projeto e abriria o projeto igual quando se abriu antes, porque seria o mesmo projeto. Então eu fiquei bem curioso com Será que rolou? Eu comi alguma outra bola? Bom, eu não sei, cara. Só sei que eu procurei, enfim, fiquei meia hora procurando todos os projetos que tinha na máquina original que o cara tinha me mandado e tal. Era assim, fudeu. Basicamente, me fudi, tô lascado. E aí, o Felipe Andriolo falou, não, aperta o Command. Cara, aquilo foi de um alívio. Vocês não imaginam, brother. Só faltou eu cagar nas calças, velho. De resto... Imagina, cara, tá louco, publicidade que vai pro ar aí, coisa grande, não posso ficar falando a marca aqui. Você tá maluco? Eu me senti um mirim, eu falei, meu Deus, cara, eu edito há 15 anos, eu dou autosave de 1 minuto e fui traído por... Aí, por que eu acho que foi isso, Baltarejo? Porque, até tô me alongando muito nesse... Mas às vezes salva a galera, né? É bom falar. Porque depois eu fiz o teste e eu tirei. Então, todos os projetos, só o projetinho, eu deixo tudo online lá, espelhado, mas só o projeto eu deixo offline. Eu tenho um outro HD interno que não tá... É menor, só tem de 2 teras para algumas coisas pessoais. E eu ponho ali, eu coloco jobs off e eu, cara, nunca mais deu problema... E tá sempre lá, e enfim. Porque aí ele não tá sincando, entendeu? Então eu acho que tem a ver com o Drive, tem a ver com a nuvem.
de você tá tentando trabalhar de um jeito que, enfim, ele não foi feito para trabalhar, né? Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é legal na comparação, assim, acho que é legal até o Bruno falar, que o DaVinci tem um recurso que eu adoro no Final Cut X, que é como é que é, o salvamento permanente, né? Tudo que tu tá fazendo... o live save. Live save, isso. Isso é uma coisa que eu acho que evita esse tipo de problema também, né? Agora tem, no Premiere. Eles colocaram já. Ah, já tem isso no Premiere? Ah, que legal. Se for lá em preferências autosave, tem a opção dele ficar salvando automático. Ah, tem no Premiere? Sim, é recente. Não tinha até pouco tempo atrás. Eu vi faz pouco tempo. E abri sem querer ainda. Eu tinha atualizado... Mas você tem que habilitar. Tem que habilitar lá em preferências. O do DaVinci também, você tem que habilitar. Mas isso é uma faixa de tempo, Baltarejo? Ele salva de tempo em tempo ou cada ação que você faz ele salva? Tudo que a gente faz ele salva. Ah, é ótimo, muito melhor isso. Maneiro. Então, não tinha até pouquíssimas versões e eu descobri indo dar uma aula presencial. Aí eu fui, aqui que você vai para cadastrar o autosave. Aí, pum, tinha um botão lá que eu nunca tinha visto. Nem tinha usado. E era exatamente... Eu só, na hora, assim, que eu vi o nome, já sabia o que era, porque é o mesmo que tem no Final Cut e no DaVinci Resolve. Pera lá, o Final Cut não tem essa opção. Ele já salva, nem dá pra você salvar. Ele é automático. Sim, exato. Ele tem essa opção intrinsecamente. Ele é a lógica dele, né? No DaVinci Resolve você pode ligar ou não. E no Premiere agora também, você pode ligar ou não. Sim, no Premiere o nome é Automatically Save Projects, é isso? Porque ele tem autosave e tem agora o Automatically Save Projects. Exato, isso. Você liga esse automático e você também pode pedir para o autosave também salvar o projeto corrente. Então ele também vai ter o tempo do autosave. Ah, isso, exatamente. Save Backup Project, autosave also saves the current project. Ótimo. E você ainda pode ligar também para ele salvar no Creative Cloud. Tem lá, salvar projetos no Creative Cloud. Assim você vai ter uma cópia local e uma cópia online. E esse problema, por exemplo, que ele disse de ter corrompido o local... do Creative Cloud não é para ter dado esse problema, estaria lá. Sim. Isso que eu digo que eu acho que evoluiu muito o Premiere nesse sentido, assim, porque eu não vejo mais o pessoal reclamar de perder coisa. Porque uma coisa é dar pau, tudo bem, todos dão, né? O DaVinci, por exemplo, ontem eu estava editando, começou a fazer uma coisa que, cara, assim, eu abri o projeto, arrastava um clipe do meu timeline e ele fechava. Aí ela abria de novo, ia arrastar o clipe, ele fechava. Aí eu tinha que recortar e colar, se eu arrastasse ele fechava, sabe? Um negócio meio maluco, né? Todos têm isso, né? É uma coisa que eu não gosto, é não me sentir seguro, velho. E um ponto fraco do Premiere é isso, eu não me sinto seguro nele. Parece que eu sempre tenho... Sabe aquela sensação assim, eu vou ser assaltado, eu tenho que minimizar perdas, tá ligado? O que eu vou fazer? Você nunca tá tranquilo na porra do Premiere, tá ligado? Eu tenho que admitir que eu também me sinto assim. O Premiere, dos softwares Adobe, é o que eu me sinto menos... Eu sinto que é menos estável, porque eu não sinto isso no After, é muito raro o After travar. Talvez num render muito pesado, mas é justificável. Photoshop é muito raro travar, Illustrator. E além disso, eles têm uma política que eu acho péssima, que é sair o update, tipo, eles lançaram ferramenta nova, joga lá no update. Eles fazem, agora eu tô fazendo um grande no ano, junto normalmente com a Neb, e mais um lá por agosto. Então são 2 grandes updates por ano. E sempre sai com ferramenta nova cagada. Até esses dias mesmo, faz uma semana, eu atualizei o Creative Cloud, saiu o update novo, e agora meu Photoshop, quando eu clico o botão direito nas camadas, todas as opções estão escrito Blending Mode. Então, eu só consigo aplicar Blending Mode, já não dá pra fazer mais nada nas camadas. Que saco isso. O DaVinci Resolve também faz isso, tipo, lançar update meio arriscado, mas pelo menos eles botam lá um como beta. Quando sai a versão nova na Neb, eles lançou o DaVinci Resolve 16, mas é o 16 beta. Aí, depois de uns 6 meses, eles transformam esse beta no oficial. Então, embora se você pegar o beta ainda tenha muito mais chances de travar, principalmente se você for na aba Fusion, a aba Fusion trava adoidado, você se arriscou a usar o beta. Se quiser, você pode usar a versão estável. O da Adobe fica meio escondido. Se o cara não sabe abrir lá no Creative Cloud e pedir lá que você quer baixar a anterior e ficar só com a anterior, ficar com as duas ao mesmo tempo, você vai ter um update lá e nem vai saber e por que veio e como que faz para sair dele. Então eu realmente acho que eles poderiam ter esse cuidado a mais, só lançar a ferramenta já sem os bugs, ou pelo menos avisar, ter um beta, alguma coisa assim, pra quem tá editando se sentir seguro, porque isso faz muito sentido. Não, porque, cara, assim, a gente trabalha, sei lá, eu fico imaginando o Alfredo, tá montando um filme, sabe? Você tá lá numa puta lógica, você tá, sabe, tipo, cada vez que dá um crash, cara, interrompe, você perde o tempo, sei lá, 5, 10 minutos,
é tempo que você já tá perdendo, e você perde uma linha de raciocínio. Às vezes tava ali a eureka que você ia ter. É por isso que os caras usam tanto o Avid, né? O Avid é muito estável, cara, e ele é sólido, assim, pra tu perder alguma coisa, assim, Você tem que fazer cagada e apertar confirma 5 vezes, né? Mas, claro, ele é muito mais difícil de aprender, mas aí tem essa questão lá que, por exemplo, os caras que são os gurus lá, os mestres da montagem, eles aprenderam o Avid. O cara que quer trabalhar com eles vai aprender o Avid, e aquilo fica mantendo, né, essa cultura, assim, de um software que é mais estável, e tem uma série de ferramentas voltadas especificamente para montagem de longa-metragem que nenhum outro software tem. Aquele negócio, por exemplo, que eles têm do Script Sync, né, que tem no Avid, aquilo ali é uma coisa assim, cara, que a primeira vez que eu vi aquilo funcionando, eu nunca usei, porque eu nunca consegui ter uma equipe, sei lá, os recursos, até porque aquilo é uma ferramenta que ela vem fora, você tem que pagar mais para ter aquele recurso, né? Que assim, ele consegue sincronizar o roteiro escrito com a mídia que está no HD. Então tu passa o mouse no roteiro e pum, vai aparecendo as mídias que correspondem com aquele trecho do roteiro. E tu dá play por ali, tu pode ir montando assim pelo roteiro, né? Eu quero esse aqui. Fredo, você tá queimando nossa pauta, rapaz. Não, mas eu queria voltar para falar da desvantagem daí, então, do Premiere, né? Pensando isso, assim. Que é assim, uma coisa que... Não, mas foi bom você ter me parado, porque senão eu vou embora no Avid. Tem coisas muito legais ali, né? Já conhecemos o Alfredo Barros. A gente adora, no fundo a gente adora. Não, tu me incentivou a soltar, né, o verbo, eu me empolguei. Eu dei corda, agora quero parar. Deu corda, não. Então é o seguinte, tem uma coisa que a gente falou na semana passada, que eu acho que talvez é uma das coisas que mais me incomoda no Premiere. Eu estava pensando agora aqui realmente o que me incomoda. Tem uma coisa que já não vejo mais problema, que eu lembro antes, assim, quando eu ia abrir o Premiere, isso até o ano passado, assim, ele ficava carregando uns arquivos, assim, ficava uma barrinha do lado, assim, carregando, Puta, isso é muito chato, cara. No Final Cut a gente abre, tá tudo lá, o Premiere tem que esperar 1000 anos e carregar sei lá o quê. O que é aquilo lá, Baltarejo? Então, ele gera alguns arquivos temporários. Por exemplo, pro áudio tem o waveform. Ele também vai carregar daí seu waveform. Ele gera alguns outros arquivos temporários para vídeo, enfim. Ele gera uma porrada de arquivo temporário, que daí é até bom depois ficar apagando. E aí isso realmente toma um tempo. Normalmente quando você importa os arquivos a primeira vez... ou se você limpou todos os arquivos temporários, abriu o Premiere com um projeto antigo, ou é um projeto antigo que você recebeu de outra pessoa, e, enfim, está relinkando os arquivos, daí ele tem que gerar de novo. Mas, assim, se você está no teu computador, você acabou de importar as mídias, ele gerou esses arquivos temporários, ele não vai gerar de novo, não precisa. A próxima vez que você abrir o projeto, ele já gerou. Mas ele precisa gerar isso uma primeira vez. E se eu pensar no Final Cut antigo, não é mais ou menos a ideia de quando você importar ele converter para outro codec. Só que ali ele não precisa converter para outro codec, mas precisa gerar um arquivo temporário associado a esse arquivo. O Final Cut X tem uma coisa com os waveforms que também o pessoal reclama que é lento, né? Quando puxa coisa muito grande para dentro, ele às vezes demora para gerar todos os waveforms. Já vi o pessoal reclamando disso também, assim. Mas o que eu notava é que eu estava editando, né, fechava. No dia seguinte eu ia abrir, ele começava de novo com aquilo. Pô, mas claro, provavelmente eu tinha tanto arquivo que eu tinha importado que ele não tinha terminado de fazer na última vez que eu editei. Então, quando eu abri de novo, ele estava continuando a fazer o que ele não tinha terminado ainda, talvez. Às vezes, alguns computadores têm no sistema operacional um programinha para não ficar guardando arquivo. Tipo, ele limpa automaticamente. Daí, se ele limpar esses arquivos temporários também, ele vai ter que gerar de novo. Não, e uma outra coisa que a gente falou semana passada, que eu acho que é legal talvez hoje é o que mais me incomoda no Premiere, é a organização das coisas, assim, na interface, assim, às vezes eu demoro para achar as coisas, não tem muito... É muito poluído, né? É muito poluído. Isso é uma coisa que realmente tem que aprender a usar, porque assim, eu tenho mania de fazer isso no software, começar a salvar o meu workspace, né? Isso aqui eu criei uma organização de janela, eu vou salvar. Aí para depois eu poder voltar, não ter que fazer tudo de novo. Só que o Premiere, ele salva, inclusive, os bin que estão abertos ali. Aí, mas isso não precisava salvar, entendeu? Porque aí eu quero que o bin fique os que eu tô trabalhando. Aí cada vez que eu mudo o negócio, vem todos os bin que eu não quero, e aqueles que estavam abertos, ele fecha, e quer dizer, essas burrices, por isso que eu falo, às vezes que o Premiere tem umas burrices, assim, que tu tem que aprender a contornar para ele não te incomodar, né? E quando você fecha uma janela e ela some, tá ligado? Nunca mais você acha o negócio, tá ligado? Aí é só ir no menu. Vai menu janela, vai em ordem alfabética. Mas, por exemplo, a gente que vem do Final, ou, sei lá, não tá acostumado com o Premiere, cara, e você fala, mas por que caralho assumiu o viewer, tá ligado? Mas às vezes você abre, ele tá atrás de outro, e eu concordo. Não, ele é bagunçado. Se você fechar o browser, por exemplo, não sei como é que chama no Premiere, acho que é browser também, ele fecha.
ele fecha e some. Você tem que ir no menu e achar onde tá lá o window, browser, mas tá em ordem alfabética, mas eu concordo. Os painéis são todos bem parecidos visualmente. E como você pode customizar e colocar em qualquer lugar, você às vezes perde em que lugar você colocou aquele painel. Total. Mas você, tipo, muda muito de lugar, aí você se perde. Para aluno, então, para ensinar, é difícil, porque o aluno se perde muito na interface. Ele não é uma interface amigável e ele, para muitas coisas, ele é burocrático, eu concordo. O Premiere não é nem amigável de interface, e além de ser burocrático, o que torna a curva de aprendizado maior do que de DaVinci. É mais fácil aprender DaVinci do que aprender Premiere. E ele tem muitas ferramentas, então você acaba tendo muito painéis para muitas coisas diferentes e acaba virando uma bagunça e a pessoa se perde para quem tá começando. Agora, quer ver uma coisa engraçada? Que eu acho muito bizarro. O crop, ele é um efeito. Tá, tem a máscara também. Ele não é do clipe, ele não é original do clipe, não é uma propriedade, né? Toda vez que eu preciso cropar uma imagem, tem que ir lá buscar, digitar crop pra pegar o ícone e arrastar pra mídia, para depois aplicar o crop, tá ligado? Enfim, eu não entendi isso, porque... É porque não é intrínseco. Ele considera assim, o que é do arquivo? É as coisas que realmente estão naquele vídeo. O volume, a posição que ele tá, a escala que ele tá e a sua velocidade. É isso. O crop é um efeito, né? Uma modificação desse arquivo. Então ele considera como efeito. Aí vai estar na biblioteca com todos os efeitos. Mas eu concordo que, por exemplo, no DaVinci Resolve, tem lá o crop e tem também estabilização e correção de lente. E tudo já no painel Inspector. Fácil de acessar. Então eu achei isso legal, porque é tipo um atalho mais rápido para as ferramentas mais comuns. Então, realmente, você ganha um tempo, não precisando ir até o painel Effects para colocar um efeito que é rotineiro de se colocar. Mas tem umas coisas muito legais, assim... coisas que eu apanho no Final Cut, por exemplo, para ajeitar um motion dentro da exibição ali, né? Que você pega ali safe area e tal, você consegue com a seta. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Final Cut. Não tem, isso realmente. E antes tinha, né? Agora não tem mais. Exato, tinha. Então eu consigo o ajuste fino do motion pelas setas, e isso no Final Cut dá uma raiva miserenta, cara. Mas isso aí é aquelas coisas que aí a gente fala isso pro Baez, ele, não, mas é que é só tu fazer assim que dá certo e tal. O Alfredo Barros tá com... A gente precisa colocar o Alfredo e o Baez num ringue pra sair um fight. Não, mas eu tô elogiando o cara. Ele achou... Ele fez um comentário, ele achou que eu tava magoado com ele. Não, quando eu tô falando isso, eu admiro o conhecimento do cara. Ele consegue... ele entende tanto do software, ele entende muito mais que eu do Final Cut X, né? Que tem coisas que realmente... não tem como fazer no Final Cut X. Não, tu não tá usando, que aí ele diz como é que se faz. Né? Então, essa aí a gente tem que levantar todas essas dúvidas aí pra depois fazer no programa do Final Cut. Não, e é isso, às vezes é que nem o Baltarejo falou, né? Às vezes é por falta da gente falar um com o outro, né? Às vezes o Baez mesmo já sabe, o Baltarejo, e a gente tá comendo milho, né? Catando milho porque... não, era só apertar mais uma tecla junto, né? A gente é chato mesmo, né? Exatamente. Não, eu já fiz várias vezes isso, de criticar um negócio, o cara disse, não, cara, mas tu não tá sabendo fazer, aí tu paga um mico, né? De criticar o software, na verdade, tu tá comendo milho ali, né? Eu acho que isso é o que acontece sempre que você vai migrar de um software por outro, né? Você vai acabar tendo esse preconceito do software novo, porque você não encontrou uma coisa que você já pensava, é assim que funciona. Mas é assim que funciona naquele software. O outro vai ter uma maneira diferente de pensar, um local diferente que ele vai estar. E você acaba tendo que reaprender, né? Não tem como fugir disso. Quer ver uma coisa que me irrita num nível absurdo? Quem é metódico vai se identificar comigo. Eu tenho toque, o Marcelo Ferraz sabe que eu tenho toque. Você vai pegar uma timeline, o cara fala assim, pega meu projeto aí, que eu editei a versão B... pega o finalzinho lá dessa... sei lá, puxa essa timeline aí pra emendar na tua. Aí você vai lá, bonitinho, pega a timeline do cara, a sequenciazinha, arrasta pro teu... Bicho, quando você joga ali na pastinha, vem mais 397 arquivos, tudo solto. Isso aí deve ter um jeito de evitar. Tem jeito de evitar? Tem uma opção ali pra ele não copiar arquivos, uma coisa assim, não tem, Bruno? Baltarejo, por favor, diga que isso é verdade. Eu não entendi exatamente a sua dificuldade, assim, a sua complicação. É que ele pega de um projeto pro outro que tu tá falando? Por exemplo, o Alfredo tá com um projeto aí no Rio Grande do Sul, eu tô aqui, a gente tá editando sala de edição. Ele fala assim, editei o programa de amanhã. Só que no programa, vamos pegar um negócio do programa de amanhã e colocar no de hoje. Ele fala, pega a timeline sábado, e eu tô na timeline sexta. Aí eu pego a timeline sábado dele. Quando eu puxo a timeline sábado pro meu projeto, ele vem todas as mídias, todas as artes, tudo que ele usou. É assim mesmo, ele é meio burro nisso. Aí você pode depois apagar, mas... Mas você imagina uma timeline
com 500 mil elementos e você Sim. tendo toque. Não, realmente. E fica ocupando espaço, você tem que organizar. Realmente, não. Poderia ter um gerenciamento melhor. Mas eu tenho que defender o Premiere aqui, porque o pessoal até falei no grupo e eu vou falar. O Premiere tirou a AMF também e eu tô feliz da vida por causa disso. Pronto, falei. A gente tá aqui criticando bastante o Premiere. No geral, os softwares de edição são todos muito parecidos. E eles estão cada vez mais se copiando. Você vai ver que tem uma ferramenta, esse Live Save, que tem num, daí ele copia pro outro. Essa questão de criar templates entre o After e o Premiere, você já encontrava algo parecido entre o Motion e o Final Cut. Então você vai ter ferramentas que tem num e às vezes não tem no outro, mas no próximo update já tem. As lógicas são muito parecidas, enfim, vai ter coisinhas que você vai gostar mais no outro, mas no geral eles são todos muito parecidos. E já é um software de anos de tradução, que já está há muito tempo no mercado, que tem um leque de ferramentas gigantesco. Você vai poder trabalhar lá com Closed Caption, com tratamento de cor, com edição, tem diversas ferramentas para trim, para metadados, enfim, qualquer trabalho profissional, qualquer codec que você quiser exportar, ele já tem algumas opções de DCP nativas, enfim, você consegue um trabalho extremamente profissional como qualquer outra ferramenta. Ele tem seus prós e contras, a gente destacou vários contras, como por exemplo a interface não ser tão amigável, é um software que tem um pouco mais de rotina de travar, embora todos possam travar, realmente tem a sensação que o Premiere trava com um pouco mais de facilidade, mas ele é um software extremamente completo. E de longe, eu acho que o maior diferencial dele é a suite, é você não pensar só no Premiere. O Premiere é um conjunto de softwares, ele está junto com After Effects, junto com Illustrator, junto com Photoshop, junto com Audition, e se somando todos esses softwares que oferece, eu acho que ele é de longe o maior leque de opções que você tem no mercado. Tanto que quando você for pegar praticamente qualquer produtora, mesmo que o software principal não seja o Premiere, ela vai ter a suite lá da Adobe por causa de algum outro software. Até recentemente, um cara de uma emissora de São Paulo, do interior de São Paulo, me ligou, porque ele estava querendo migrar, só por questão de financeira, migrar para o DaVinci Resolve. Em vez de pagar a assinatura, pagar essa licença uma vez e acabou. E aí eu conversando com ele, perguntei, o que a sua equipe faz? Você me manda uns vídeos de referência, manda aí um link, ele explicou, eu abri lá no site deles, vi os vídeos deles, e tinha muita arte gráfica. Então eram vídeos que tinha telas, tinha animação, tinha vinheta, tinha uma tipografia interagindo com a pessoa. Daí eu perguntei, na tua equipe você tem separado os designers, os monster designers e os editores? Daí ele falou, não, todo mundo faz um pouco de tudo. Aí eu falei, então não fazia sentido nenhum ele mudar, porque para aquelas artes que eles estavam usando, ele não tinha como não utilizar o Photoshop Illustrator. Ele ia usar essas ferramentas. E para fazer animação, ele ia utilizar o After. E daí depois, para fazer a comunicação entre o After e o Illustrator, não tem software melhor que o Premiere. E já que ele já está pagando o After e o Photoshop Illustrator, não faria sentido pagar também o DaVinci Resolve. Porque ele não ia conseguir cancelar o Creative Cloud, porque ele ainda precisa. E a conversa do Premiere com a parte de animação e de arte é muito melhor. Você tem acesso a todas as camadas, você tem a opção de customizar o projeto do After diretamente no Premiere. Enfim, a conversa é excelente. É só você jogar de um para o outro, você não precisa converter, não precisa salvar em outro arquivo, nem nada. Você tem acesso a tudo que você criou no outro software, dentro de um software dentro do outro. E acabei aconselhando ele a não migrar. Mesmo eu particularmente adorando o DaVinci Resolve, para muitos tipos de conteúdo não tem como você desistir da Adobe, por causa do ecossistema completo. Você pensar no Premiere não só como Premiere, mas um conjunto de ferramentas que vai te oferecer um leque bem grande de possibilidades. Eu sempre ouvi falar de que existe uma diferença de desempenho entre o Premiere no PC e o Premiere no Mac. Você tem informação sobre isso? Isso é fato? De que o PC consegue entregar mais velocidade para o Premiere por conta de configuração, por conta de engenharia mesmo dos PCs em relação ao Mac? Você sabe se existe realmente essa diferença? Então, eu nunca ouvi falar de ter uma coisa específica que o Premiere em si, na sua tecnologia, no seu software, ele se desenvolva melhor num sistema operacional do que no outro. Eu imagino que a maneira que os programadores fazem o port, né? Eu não sei se é essa palavra certa, o pessoal lá do TreinaWeb quer saber dizer certinho, mas a maneira que ele passa esse código para os sistemas operacionais diferentes. Em teoria é para que ele funcione muito parecido. Acho que aqui tem duas questões. Primeiro, você consegue, aí pensando no hardware, não necessariamente com a culpa do software, mas pensando em hardware, você consegue com o mesmo valor de dinheiro comprar um computador PC melhor do que o Mac, em questão de hardware. Se for pegar lá 10 mil reais, você compra um Mac de entrada e você faz um PC muito foda.
Então, não é nem culpa do software, é culpa do valor, do custo do hardware. E às vezes os hardwares são muito parecidos. Se eu for pegar um Mac, ele vai ter um processador Intel, vai ter uma placa de vídeo AMD, vai ter memórias RAMs, enfim, que você muitas vezes pode fazer igual, tanto que você consegue fazer o Hackintosh no PC, porque é as mesmas empresas que fazem praticamente os mesmos hardwares. Tem algumas hardwares específicos que são da Apple, mas as coisas mais comuns, como placa de vídeo processador, o tipo core do processamento, é terceirizado. Então, você consegue montar um PC com componentes muito parecidos. Mas aí tem questão de codec também. Até pouco tempo atrás, para você trabalhar com ProRes, poder exportar e gerar os ProRes, fazer proxies em ProRes, isso você só poderia fazer na versão do Mac, porque você só tinha acesso a exportar, criar ProRes no Mac. Mas uma coisa que a Adobe já mudou recentemente, o Premiere também consegue exportar ProRes no Windows. Então, mesmo para quem usa PC, já consegue fazer os ProRes e os renders em ProRes e gosta mais. Agora, uma coisa, voltando um pouquinho na questão dos prós, eu lembrei, queria pontuar aqui, outra coisa deliciosa é poder compartilhar projeto no WhatsApp, né, cara? Eu tô hoje mesmo eu fiz 2 projetos, um lá para o 2, outro para um cliente que eu tenho, e tipo assim, cara, você resolve num arrastar, sabe? O cara abre lá, 575 KB, às vezes o projeto tem, e não fica naquela coisa de tipo, cara, tem que instalar PostLab, o cara precisa ter o negócio também para poder ter a mesma library, para poder sei lá o quê. Enfim, é uma vantagem muito grande, palavra de quem tá vindo, né, do Final Cut, só desse mundo de Final Cut, tendo que editar no Premiere. Isso é um grande alívio, cara. Interessante. Agora, isso que eu queria voltar um pouquinho nisso que o Marcelo falou. Você falou também da placa AMD, NVIDIA, sei lá o quê. Eu sei que dentro do Premiere dá para você trocar que tipo de processamento você quer ter. Quer dizer, isso é mais uma daquelas coisas que, na verdade, eu odeio, meio PC Way of Life, que você tem que ir lá, dizer, olha, lê daqui, lê dali, trabalha com não sei o quê, blá, 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 mas que influencia diretamente no rendimento, né? Nesse rendimento aí, né? Sim, isso tanto no DaVinci também. Você pode dizer qual placa de vídeo você quer usar. No DaVinci, se tiver mais de uma placa, você diz, eu quero essa placa ou aquela placa. No Premiere, ele vai te perguntar a linguagem dessa placa. Se ele vai trabalhar em CUDA, em OpenCL, no caso do Mac vai ter a opção Metal. E aí eu concordo que isso é meio ruim, porque quem não entende a parte de configuração não vai saber qual pôr. Eu não sei, imagino que muitos ouvintes não sei lá, não manjem disso aí também. Como é que a gente descobre o que é melhor? Quer dizer, às vezes o cara tá trabalhando, tem uma máquina boa e não tá tirando o máximo dela porque tá lá o botãozinho errado ligado lá. Então, se você escolher um bem errado, provavelmente ele nem vai te dar um bem errado. Por exemplo, a opção Metal, que é específico para Mac, não aparece no Windows. Então, as opções que ele vai dar, por exemplo, OpenCL ou CUDA, são opções que a sua placa gráfica consegue trabalhar. Ele não vai te apresentar uma opção que não consegue. Então, eu imagino que entre as opções, não vai te dar uma diferença muito grande de performance, porque não tem como errar tanto. A única coisa que você poderia errar é assim, se você usar a opção Program, porque na lista vai ter 3. Program é você usar o processador, você ignora a placa de vídeo, que é o Project Only, acho que é o nome, Use Project Only, alguma coisa assim. É a primeira opção. Ele vai usar somente o processador. As outras duas, que é o OpenCL e o CUDA, eles vão usar a placa de vídeo. E são duas linguagens diferentes que a placa de vídeo consegue trabalhar. Aí, entre essas duas, você não vai perceber muita diferença de performance. Mas se você não usar a placa de vídeo, sim, você vai dar um grande problema. Mas como é que o ouvinte pode dar um check nisso? Tem, lá no AV Makers tem essa aula, esse tipo de dica? Você dá? Tem algum canal no YouTube que você saiba ou algum artigo para poder se informar melhor? Sim. Normalmente é uma especificação da sua placa mesmo. As AMDs, se eu não me engano, geralmente são OpenCL e as NVIDIAs são CUDA. Mas aí o editor vai ter que saber. Então, por exemplo, eu comprei minha placa, o Dario Wonch, aliás, mandou um abraço para ele lá, técnico, me indicou, enfim, fez o estudo lá para mim, porque eu também não tenho um limite, eu gosto disso tudo, mas também não manjo dos paranauê, dos cálculos e tal. Comprei a ilha, ou às vezes a pessoa comprou uma ilha, sei lá, comprou um Mac fechado e tal, e ele, sei lá, não sabe que placa tem lá dentro. Como é que ele tem que ir lá na configuração, pesquisar, ver qual que é o nome da placa? É importante que o editor entenda do seu próprio hardware, porque volta e meia vai ter que fazer alguma coisa, principalmente PC, vai ter que atualizar um driver, formatou alguma coisa, vai ter que instalar de volta os drivers. Muitas vezes a placa de vídeo tem o seu próprio programa para você poder configurar algumas coisas da placa. É importante ele entender do seu próprio equipamento. Até para comprar, na hora de comprar, saber se, tipo, faz sentido eu estar pagando 5 mil nesse, talvez um outro de 6
vai dar uma performance muito maior, ou às vezes não, talvez eu possa economizar até um pouco mais, porque a diferença... Então, eu acho que não tem como fugir, é a sua ferramenta de trabalho. Por mais que a gente, muitas vezes como editor, o mais importante do produto seja a linguagem, seja o ritmo, você vai ter que se quebrar a cabeça com a ferramenta. Não tem como fugir da ferramenta. Você tem que entender seu software e o seu hardware. Não, mas acho que aí é que nem o cara, assim, tu é um músico ou tu é um luthier, né? Eu acho que tem que ter parceiros, assim, que tu possa trocar, assim, porque Mas eu acho que quanto mais a pessoa... Assim como do software, assim, eu imagino que muitos problemas que a gente... de bateção de cabeça, se a gente tivesse certificação em cada software que a gente usa para editar, metade dos problemas a gente ia resolver só pelo conhecimento mesmo da ferramenta, né? Nesse sentido eu concordo, assim. Só que eu acho que o hardware, ele entra numa seara ali que eu acho que é difícil, cara. É difícil tu comportar tanto conhecimento específico, né, como especialista em áreas tão diferentes, assim, né? Não, eu concordo que eu não tô dizendo que o cara tem que ser um especialista de TI. Eu mesmo não me aprofundo. Sempre que eu vou renovar meu computador, eu converso com o pessoal do TreinaWeb lá no Slack, que a gente trabalha junto, e eles entendem muito mais de hardware do que eu. Mas a maioria deles entende por causa de game do que porque, sei lá, por causa de programação, que não usaria de tanto hardware. Mas aí eu vou lá e consulto com eles. Mas o mínimo é você saber quais são os componentes que tem, tipo qual processador você está usando, qual que é a memória RAM e qual que é a placa de vídeo. Aí sabendo qual que é a sua placa de vídeo, você só bota no Google, entra no site, minha NVIDIA GTX tal, e daí vai estar dizendo, ela tem 1000 e tantos processadores CUDA e usa a linguagem OpenCL, assim você já sabe qual que é a maneira que ela trabalha. Eu acho que tem que ter essa pessoa na equipe que domina esse negócio, porque eu fico pensando assim, tem montadores, se a gente pegar lá tem alguns montadores, assim, que são referência. Agora eu esqueci o nome do cara, que eu sou fã lá, que deu uma masterclass no Rio lá. É o Escorel. Não, o Escorel. O Eduardo Escorel. Eduardo Escorel, que é um cara, assim, que, nossa, o cara montou o filme do Glauber e tal, e ele, quando veio essa coisa de que, não, agora a montagem não é mais na Moviola, no computador, ele disse assim, cara, não tenho paciência para isso, não vou encarar, não vou aprender esse negócio. Aí pensa, pô, o cara é um montador, assim, lendário já, né? E aí o que ele faz? Ele tem um assistente, normalmente ele tem uma pessoa que vai operar o equipamento e que vai trabalhar junto com ele, assim, então ele não põe a mão no equipamento, ele vai falando, acho que aqui a gente vai fazer isso, aqui não sei o quê. E não só ele, né? Tem alguns outros também. Pois tem outro que eu não me lembrei o nome agora, eles até citaram. Humberto Martins. Humberto Martins? Não, mas o Humberto Martins usa o Avid, ele manja. Ele usa, mas pelo que eu sei, já vi também, sempre tem um assistente para operar ali. Entendi. Sim. Não tem muito saco, não. Sim. Mas enfim, é um mercado muito atípico, são poucas pessoas, né? Eu acho que realmente... Mas tem que ter alguém que entende disso, porque, né? Porque eu gosto pra caramba, e as pessoas até, às vezes, confundem, assim, quem sabe menos, né? A galera que não trabalha com audiovisual me enxerga, o cara do Mac, o cara do... Eu não sou, entendeu? Eu sou curioso e procuro e pesquiso, mas mesmo assim, cara, mesmo pra mim, é um peso, assim, sabe? Tipo, cara, que saco. Eu adoro quando eu chego na produtora e tem uma ilha bonitona lá, sacou? Deu problema, sim. O famoso telefoninho. Tem um cara... Não, eu adorei isso, cara. Eu tava trabalhando com um assistente, assim, que domina a parte tecnológica, eu tô editando, cara, ficou tudo offline aqui no Avid. Falei, velho, vem cá, tá, eu vou tomar um café, tu te vira, vai resolver essa porra aí, porque meu negócio é marcar, não vou ficar catando por que saiu de offline. Cara, problema de vocês aí. Eu não vou... Se eu começar a meter minha cabeça nesse negócio, resolver o computador, eu esqueço qual é a história que eu tô montando ali, entendeu? É um negócio meio isso, Pô, tava naquele plano ali, resolvendo um problema, agora eu vou ter que saber por que ficou offline as coisas. Cara, não. Isso é uma coisa que veio, né, cara, com essa democratização e com essas mudanças todas. É a famosa história que a gente sempre cai da banda de um cara só. Eu acho que por questão de sobrevivência e por perfil de mercado, eu concordo com o Baltari. A gente tem que estudar mesmo que não goste, não queira, não tenha saco. Mas de fato é sempre bom quando a gente tá com uma casa organizada e tem pessoas pra fazer isso pra gente, né? Claro. Eu invejo. Aqui eu trabalho home office a maior parte do tempo, então é o meu computador, eu que monto. Eu acho assim, quando vai fazer um upgrade, quer fazer um investimento, tem lá uma grana, que você vai comprar um computador novo, vai ser super importante conversar com um técnico que manje bem, que você vai conseguir escolher uma placa-mãe que converse bem com o seu processador, converse bem com a memória RAM, com a placa de vídeo, que você não vai gastar demais, às vezes, na placa de vídeo, sendo que os outros componentes vão segurar e você não vai estar usando todo o desempenho que ela poderia realmente ter. Enfim, é bom ter alguém que entenda e possa te ajudar a configurar certinho, porque isso é difícil. Mas depois que você comprou e ele é seu, não vai ter como, para quem pelo menos trabalha em produtoras menores, home office,
cada vez que tem um problema, você contactar uma assistência para corrigir o problema. Então, as coisinhas assim de rotina do dia a dia, atualizar driver, alguma coisa que você vai ter que instalar ou desinstalar, apagar arquivo temporário, essas coisinhas você vai acabar tendo que se virar, aprender. Camarão que dorme, a onda leva, não tem jeito. Precisamos estar atentos e sempre preparados nesse mundo pós-moderno. Eu tô todo filósofo hoje, tô aqui. Sextou, né? Sextou mais uma vez, galera. Tamo aqui, 11 horas da noite da sexta-feira. Olha o que o Corona nos faz. Você tá bebendo, Rafa? Você tá bebendo alguma coisa? Não, cara, infelizmente não. Podia estar, né? Porque eu tô todo pimpão aqui. O papo tá muito bom, mas a gente tem que ir encerrando aqui. Por motivos de edição, senhor Ayrton Júnior vai nos matar mais uma vez. A última vez ele falou: ô Rafa, 1h50 de material bruto? Ayrton... Desculpa, cara, é que a gente se empolgou e tal, mas acho que tem uns erros aí, deve dar 1h30. Consegui dar uma aliviada. Aliás, ficou muito... Aliás, ele deu uma enxugada boa, porque ele não tirou nada, mas tirando as gaguejadas e os erros, acabou ficando com 1h e pouco. Tirando as minhas piadas, tudo que eu tento fazer, né, o programa fica mais divertido, ele tira inteiro, tudo. Aí, bom, beleza, né? Aí, claro, diminui. Tirou todas as coisas geniais que eu falei, né? Pô, todas tiradas ali. Né? Então a gente vai fechando esse episódio. Obrigado pela presença de vocês. Batorejo, aproveita aí, cara, e fala do seu curso de DaVinci Resolve que a gente falou do último episódio e que ainda dá tempo das pessoas se inscreverem, porque vai acontecer no dia 1º de abril. É um curso gratuito, um curso básico de 4 videoaulas sobre DaVinci Resolve, é isso mesmo? Isso aí. A gente tá fazendo um workshop gratuito, aberto. Basta se inscrever. E eu vou fazer um panorama geral do DaVinci Resolve. São 4 dias. O primeiro dia a gente vai falar mais a parte de organização, metadados, marcadores, criação de databases, projetos, essa parte para começar certinho o programa, tirar os medos. Muita gente tem essa dificuldade com a database, a gente já resolve tudo isso no primeiro dia. Segundo, a gente vai falar sobre montagem, então as ferramentas de edição. Terceiro, a gente vai falar de cor, o básico, o principal de cor, as ferramentas primárias, curvas e gráficos. E no último dia a gente vai falar do Fusion, daí já é uma aula intermediária, mais tipo intermediário para avançado, porque o Fusion é mais complexo. Então já vou introduzir vários nodes, mostrar como é que faz composição, recorte de fundo verde e finalmente a exportação, para você entregar o material para o cliente. Muito bem, então se inscreva no link que está aqui na descrição do episódio, seja no site ou no seu agregador favorito, vai estar o linkzinho ali. Não se esqueça de entrar também no site do avmakers.com.br/sala, que lá tem uma promoção exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição, para você poder aí investir em cursos de edição e de tantas outras coisas sobre audiovisual que tá lá na plataforma. Bruno Batarejo, mais uma vez, muito obrigado. Alfredo Barros, idem. Até o próximo episódio. Até lá, galera. Valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima. Ansioso para discutir agora sobre o Final Cut. Ou o Avid. Ou Avid. Então fique ligado aí que a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o próximo, mas na segunda-feira que vem vai pipocar aí no seu alerta do celular o título do próximo episódio. Marcelo Ferraz, o senhor está muito quieto, dê um tchau digno para os nossos ouvintes. Galera, até segunda que vem e manda... Nudes. Não, tô ficando louco já. O quê? Pô, não atrapalha, hein? Tô ficando louco. Quarentena. A quarentena já tá batendo cabeça. Então, galera, manda feedback, diz o que vocês acharam desse episódio, coisas que a gente deixou de falar, dúvidas que a gente continua conversando na próxima segunda-feira. Até lá!